Por quê? Porque se você for pensar, não tem mais como a gente viver sem ter algumas habilidades. Então, esse mundo avançou muito. E as crianças também precisam desse avanço, né? E aí, o que acontece? Quando se faz, a gente vai ver isso, quando se faz um currículo para as competências, do mesmo jeito que tem gente que aplaude, tem gente que não, que odeia, que vaia. Por quê? Porque eles falam que ensinar para as competências é algo, assim, tipo, para o mercado de trabalho. Né? Então, você vai criar o aluno ali, ensinar ele para ser um mercado de trabalho. E com isso é tirar a formação humanística, né? Toda aquela parte filosófica da formação do ser humano. Né? Então, as pessoas que criticam o ensino para competência, eles falam isso. Só que, na verdade, quando você vai ao fundo, porque o Zabala ele faz isso, quando você vai ao fundo do que é o ensino para as competências, vai perceber o quê? Que não é nada disso. Que, na verdade, é algo muito funcional ensinar para as competências. E se vocês já trabalham no Estado, mesmo numa rede que usa o currículo paulista, vocês vão perceber lá que quando tem as habilidades, sei lá, de língua portuguesa, quando tem as habilidades, sempre está lá, competência, por exemplo, leitora. Para formar essa competência leitora, quantas habilidades precisa se desenvolver para formar aquilo? E para que nós também, a nossa competência leitora, todos nós aqui somos leitores fluentes, né? Nós fizemos uma faculdade, passamos em concurso, tudo mais, somos leitores fluentes. Mas por que a gente tem que fazer o cursinho quando tem um concurso? Né? Porque nós precisamos estudar algo específico para aquilo, que muitas vezes a gente não viu, ou até viu, só que viu de forma rápida, não consegue para fazer para a prova. E aí eu falo sempre, tem que interpretar o texto. Então, para interpretar o texto, eu vou precisar, além de codificar e decodificar, né, que é saber o sistema de escrita alfabético, eu vou precisar compreender primeiro. Localizar a informação explícita, né, porque a prova pede uma localização de informação explícita. Precisa, muitas vezes, se é uma situação problema para responder, o estudo de caso precisa inferir. Então, para inferir, eu preciso de um pouco mais de conhecimento. E aí, nós também precisamos nos adequar para o ensino das competências. E ele começa falando dessa questão desses dois polos aí, né? Um que diz que as competências, né, você vai criar aquela pessoa para o mercado de trabalho, para aquela questão, e a outra que diz que não, né, que você vai fazer realmente para ser funcional o ensino, né, porque senão do que adianta ficar na escola se o ensino não for funcional? E aí ele vai trazer essa questão, né, das competências, e aí essa crítica também que ele vai colocar, essa crítica de que as pessoas falam assim, é que quando você fala em competência, você está falando em objetivos, né, de eficiência na realização das tarefas, né, de aumentar a produtividade. Mas no mundo educacional, a gente não aumenta a produtividade, né? O que a gente faz? A escola desenvolve as competências para que as pessoas, né, respondam aqui, ó, aos diferentes problemas de situação da vida, né? Então, não é um aumento da produtividade, mas sim responder aos problemas aí de situações vividas. E aí ele vai dando aqui, né, os vários autores que vieram antes, principalmente o Delors, né, com a questão dos saberes, lá os 4 saberes necessários. Então, eu vou até grifar aqui de amarelinho, tomara que fique depois. Mas o saber, saber fazer, saber ser e saber conviver. Então, isso aqui, né, já é uma ideia desse aluno com formação integral. O menino precisa saber, né? Saber fazer, saber ser, que é atitudinal, e saber conviver, que é essa questão de ter o outro, né? E aí, a partir disso aqui, e dos autores, né, que vieram
defendendo esse conhecimento, então essa capacidade do aluno no seu desenvolvimento em todas as áreas, tanto no pessoal, interpessoal, social e profissional. Por isso que lá na BNCC, né, tem as competências socioemocionais, porque não é só as competências aí, né, de como era antigamente, que a gente ia para a escola para aprender língua portuguesa, matemática, história, geografia, mas a gente aprendia o quê? A gente aprendia o conteúdo daquilo, né? Aí muitas vezes você fala, o que eu vou fazer com aquilo? Nem sabíamos o que ia fazer com aquilo. Tem aquele meme que diz, mais um dia passou e eu não usei a fórmula de Bhaskara, né? Então, o que vamos fazer com aquilo? Essa é a diferença do ensinar para competência. E aí, até grifei aqui, que ele vai falar, então, o ensino das competências implica em assumir 2 desafios. Por um lado, a ampliação dos conteúdos de aprendizagem ligados ao saber fazer, saber ser e saber conviver, e, por outro, a necessidade de que as aprendizagens não se reduzam à memorização, mas que possam ser aplicadas em qualquer circunstância da vida. No fundo, representa uma concretização do antigo debate entre a escola que instrui e a escola que educa. Então, esse parágrafo ele é extremamente importante, porque o ensino para as competências ele vai muito além de um conteúdo, porque ele utiliza os saberes necessários, o ser, o fazer, o conviver, que eu sempre esqueço o saber fazer, o conviver e o ser, né? Então, primeiro é o saber, que é o conceitual, saber fazer, procedimental, o ser, que é o atitudinal, e o conviver, que liga todos eles, tá? Então, isso é extremamente importante nesse texto do Zabala. Então, quando vocês forem fazer o resumo aí, anotem essa parte, tá? Vou seguindo aqui. Aqui ele vai discutir um pouco da funcionalidade e do utilitarismo. Então, as competências, né, propõem um ensino funcional ou utilitário. E aí ele vai falar que, na verdade, é um ensino funcional. Por quê? Porque a partir do momento que o aluno começa a compreender, responde algumas questões, e aí passa, né, a usar o cognitivo, o afetivo, né, o comportamental, ele passa a entender como funciona tudo isso, né? E aí, na funcionalidade, a funcionalidade e o utilitarismo, o ensino vai ter o quê? Vai ser apenas uma vida funcional ali e acabou, né? Utilitária e acabou, vai servir para aquilo e acabou. E aí, então, a funcionalidade para conhecermos e sabermos permite desfrutar, interpretar, intervir, agir, dominar, né, as competências aí para que tenha esse resultado de funcional, né? Então, para isso que ele é um objeto, quando você entra lá na BNCC, você vai ver lá o cognitivo, que é o verbo, que é a habilidade, né? Então, ler. Aí depois lê o quê? Que é o objeto de conhecimento. Porque aí, por que ele é um objeto de conhecimento? Porque ele não é vazio. Ele tem toda uma implicação, tá? Então, ó, já o conhecimento que é vazio e só útil para ser reproduzido com maior ou menor grau de facilidade, né? Quando ele é vazio. Aí ele vai explicar o que é, então, ser competente, isso é importante também. Então, a competência consistirá na intervenção eficaz em diferentes áreas da vida, por meio de ações nas quais os componentes atitudinais, procedimentais e conceituais são mobilizados ao mesmo tempo, de forma interrelacionada. Tá? Então, isso também é importante anotar, né? Então, por quê? Porque ao atuar competentemente em situações, você está usando seus conhecimentos atitudinais, procedimentais e os conceituais, né? Que é o conceito, os procedimentos e as atitudes. Isso é uma teoria que está lá dentro do PCN já. Tá? Então, lá em 98, já faz tempão já, né? Então, essa questão, ela é importante. Então, também
Anotem aí, eu deixei grifado em amarelo aqui no texto, tá? Aqui ele vai explicar um pouquinho como funciona isso, tá? E aí toda ação competente começa com uma situação, problema, que exige uma intervenção para resolvê-la. Para isso, será necessário analisar essa situação em toda a sua complexidade, uma vez seu alcance seja compreendido, selecionado o esquema de atuação mais adequado entre os disponíveis. Então, toda ação competente começa com uma situação problema. Está lá para responder o concurso, a prova, a questão. A questão é uma situação problema. Responder ela competentemente, que seria assertiva, acertado, né? Vai exigir o quê de vocês? Além do conhecimento do conteúdo, né, da questão em si, vai exigir muitas coisas, controle do nervosismo, saber ler, interpretar, saber aquele conteúdo. Então, olha quantas habilidades estão envolvidas numa situação, problema que exige uma intervenção. E a mesma coisa acontece com as crianças. Copiar somente o conteúdo da lousa, o que ele está fazendo? Copiando. Ele está treinando a habilidade só visiomotora. Mas a partir do momento que ele tem algo para resolver, você diz, olha, vocês vão copiar, você escreveu o texto, você fala assim, vocês vão copiar só o terceiro parágrafo. Pode copiar o primeiro e o último? Não, tem que copiar o terceiro. Qual que é o terceiro? Você já cria aí uma situação, problema. Que ele vai ter que selecionar, ele vai ter que localizar, ele vai ter que saber o que é parágrafo, né? Porque você só falou, copie um terceiro parágrafo. Né? E aí, muitas vezes, a gente fica ensinando as coisas que não adianta. Né? Que é muito melhor transformar tudo isso em situações problemas, de coisas que fazem eles pensarem. E quando a gente pensa, a gente constrói o conhecimento. Agora, se eu copiar tudo, né? Ah, mas tudo é importante, tem que ter o texto inteiro. Então, se eu estou dando um conteúdo lá, sei lá, um conteúdo, né? Se meu tema da aula é água, o que realmente é importante saber da água? Será que eu preciso copiar um texto inteiro da lousa para saber da água, ou eu tenho partes importantes que tem que saber da água? Então, eu posso fazer um mapa mental, por exemplo, da água. Não precisa ser aquele texto todo que tem lá. Ah, mas eles têm que ler. Né? A gente fala, eles têm que ler, tem que fazer. Eles têm que ler. Pode ser que eles tenham que ler, não sejam aquele texto. Tem outras coisas para ler. Então, tem coisas, assim, esse ensino para competências, isso é muito, já faz muitos anos que eu trabalho assim, né? Ele é muito dinâmico. E como ele é muito dinâmico, a gente vai ver as metodologias ativas, por ele ser muito dinâmico, ele ajuda muito as crianças, né, mesmo os adultos, os adolescentes, eles ficam muito interessados na aula, porque é uma coisa dinâmica. Né? Então, não adianta, esse povo que está aí, que tem um TikTok, que em 2 segundos aprende um conteúdo, não adianta tentar passar ele em 30 minutos. Né? Então, dinamizar. Nós vamos ver várias situações aqui que é metodologias ativas, que vai ajudar na videoaula. Por isso que eu falei no começo. Essa bibliografia é para te ajudar a ser o professor que o Estado quer. Tá? Não que ele vá pagar por isso, mas é o professor que o Estado quer. Então, lembrando, o texto é ensinar para as competências. Então, o que eu tenho que fazer para ensinar para as competências? Eu tenho que fazer situações, problemas que exigem uma intervenção para resolvê-las. Ponto 1. Ponto 2. Quais são os conteúdos envolvidos no ensino para as competências? Os conteúdos. Vou ter que voltar aqui, peraí. Os conteúdos factuais, os conteúdos conceituais, os conteúdos procedimentais e os conteúdos atitudinais, tá? Se tivesse uma lousa aqui, eu ia montando aí para vocês, tá? Mas, ou um jeito de ir escrevendo.
mas que vá marcando, e eu marquei em amarelo também, tá? Então, vá marcando desse primeiro texto que vai ficando de importante, que são só 2 capítulos, né? Vamos lá, seguir, senão não vai dar tempo de fazer o resto. E aí, aqui ele vai falar, tá? Os componentes aí, então, das competências. Até marquei aqui, ó. Apresentamos agora cada um desses componentes. Então, os fatos, tá? São os fatos, os conteúdos factuais, são aqueles da aprendizagem de natureza descritiva e concreta, como datas, né? Então, essas coisas aconteceram. Os conceitos são os que precisam de uma aprendizagem mais abstrata. Então, por exemplo, conceito de romantismo, né? Imperialismo. Então, isso aqui são mais abstratos. Os procedimentais, que são conteúdos aí que consistem em umas ações ordenadas e finalizadas para isso. E os conteúdos atitudinais, que são aqueles que incluem os valores, as atitudes, as normas. Então, Yuval Bala, ele fala assim, uma aula que preste, isso presta atenção para a videoaula, uma aula que preste tem esses 4 conteúdos envolvidos na aula de 45 minutos. Então, fica a dica. Tá? Então, já pega essa dica aqui. Na aula que vocês vão montar, vai ter que ter o conceitual, o procedimental e o atitudinal. Tá? É isso que ele fala. Vamos lá. Aí, aqui ele vai falar um pouquinho mais sobre o conceito de competências, né? Então, ele vai falar que exige, então, agir de maneira eficiente diante de situações e problemas concretas e sempre num contexto específico, nada está solto, tá? E aí ele vai falar um pouco das aprendizagens e vai falar da aprendizagem significativa, tá? Então, esse conceito da aprendizagem significativa, a gente fala bastante dele também, porque a aprendizagem significativa, ela é diferente da aprendizagem mecânica. E aí, a aprendizagem significativa significa, na verdade, o quê? Tá? Ela é uma poderosa aprendizagem que ela pode ser aplicada com maior número de situações, aumentando, assim, a sua funcionalidade. Aprender a ler uma prova do concurso e fazer esse concurso, e toda vez que precisar fazer um concurso, você acertar e passar, é uma aprendizagem significativa. Então, você, no cursinho, você, o que acontece? Você aprende a estudar. Tanto é que muita gente fala para mim, eu fiz seu curso de não passar em nenhum, eu comecei a passar em todos. Porque você vai aprendendo como funciona. Né? Vocês já perguntaram para mim, só um parênteses, como é que eu faço a aula, que é a última aula para o concurso, e como é que eu adivinho que vai cair na prova no outro dia? Eu falei, na verdade, o que acontece? Quando a gente começa a fazer essa preparação, nós vamos vendo os assuntos que mais estão em alta, isso vai entrar na prova. Então, essa aula de véspera, que é a aula que salva aquele que não estudou, na verdade, ela vai entrando, né? Então, isso ajuda bastante. Isso vai se tornando uma aprendizagem significativa. Então, o que eu estou falando aqui, e todo esse conteúdo do Estado, ele serve para você dar aula. Então, ele vai ficar significativo, tá? E, ele vai explicando aqui a aprendizagem significativa, e aí depois, essa questão de que quando você vai apresentar um novo conteúdo, né, que ele põe conteúdos de aprendizagem, não é só conteúdo, a partir do seu significado, em outras palavras, que façam sentido para os alunos, que eles saibam da utilidade desses conteúdos. Tá? Aí ele vai falar promover atividades, né, que sejam aí localizadas nas zonas de desenvolvimento proximal do aluno, que é a distância entre o desenvolvimento real e o potencial, né? Facilitar a atividade mental do aluno, necessário é criar conflitos cognitivos. Então, a criança, ela só avança, e todos nós, né? Se a gente criar um conflito, tá? Criar conflitos é fazer o quê? É fazer as perguntas, que para o bom Vygotsky chama intervenção pedagógica. Tá? Então, só vai se avançar se a gente criar esse conflito, tá?
que tem que ter o quê? Tem que ter o desequilíbrio, né? Então, a hora que você lê aqui, né, a partir dos esquemas do conhecimento prévio dos alunos, o conhecimento prévio é uma condição indispensável para a aprendizagem das competências, uma vez que novas competências devem estar a conteúdos que já existem, né? Então, tudo isso aqui te lembra algo, né? E alguém te lembra Piaget e Vygotsky, tá? Te lembra esses dois. E aí ele vai falando. Por quê? Não há como aprender algo se já não tiver algo lá dentro da sua cabeça. E aí o que acontece? Nós vamos ver isso depois lá com a Emília Ferreira. O que acontece? Se você tem esse pensamento aqui, se eu te faço perguntas e faço você pensar sobre ele, o que vai acontecer com esse pensamento seu que você tem? Ele vai avançar. E aí, ele avançando, ele não volta. Você não consegue falar, nossa, hoje eu aprendi um pouco mais e eu continuo pensando igual ao outro. Não. Não há como pensar igual, tá? A partir do momento que o conhecimento ele avançou um pouco, ele não volta. Então, essa é uma das grandes questões. E se a gente não sabe o que as crianças sabem, a gente não faz com que elas avancem. Elas não têm como avançar. Porque a gente não sabe o que elas sabem. Por isso que o levantamento de conhecimentos prévios, ele é tão importante nessa questão. Quando a gente fala assim, vamos fazer o levantamento de conhecimentos prévios. Parece balela, mas ele é extremamente importante. Saber o que a criança sabe faz com que eu possa avançar. Agora, se eu chego lá e dou a aula e acabou, e ignoro tudo que ela sabe, possa ser que a gente vai continuar tendo, vamos falar da alfabetização, nós vamos continuar tendo pré-silábico no 3º ano, no 5º. Nós vamos continuar. Né? Então, como é que a gente faz isso? Eu não sei o que ela sabe. Como é que eu faço para ela avançar? Então, e criar esse conflito cognitivo, isso é essencial para o ensino das competências. Então, fica a dica, mais uma coisa, para a videoaula, pensar em como criar um conflito cognitivo. Aí ele vai trazer como são aprendidos os fatos, os conceitos, os procedimentos e as atitudes, né? Então, ele vai falar que para aprender os fatos tem que ser por meio de atividades de memorização e repetição verbal, tá? Um conteúdo factual é algo que aconteceu, tem uma data, tem um lugar, então não tem como, tá? Ele é aprendido assim. O conteúdo conceitual, ele requer atividades complexas, né? Então, que vai ter o objetivo de levar os alunos a memorizar, né, os conceitos, mas que ele tem aí formas de memorizar esse conceito, trazendo o que ele já sabe, tá? Os procedimentais vai exigir o quê? Vai exigir uma reflexão prática daqueles, de como fazer, tá? Então, exercícios, situações, misturas, sei lá, ciência, misturas, então isso vai exigir que o aluno faça algo. E os atitudinais são os conteúdos aí que envolvem a questão pessoal e o afetivo, né? As normas. Então, isso tudo é vivenciado todo o tempo dentro da sala de aula. E aí, ele finaliza o capítulo 1. Então, o que é importante saber do capítulo 1? Saber que as competências, elas são funcionais. Saber que a questão das competências envolve os conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais. E esse ensino para as competências envolvendo esses conteúdos vai, consequentemente, trazer a aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa é quando conseguimos realmente fazer algo utilizando aqueles conhecimentos que nos foi passado. Tá? Então, é um resumo em uma frase do conteúdo, né, aí das características para o ensino das competências. Das características não, do ensino. Agora é as características. Então, capítulo 2. O capítulo 2, ele vai tratar especificamente de como isso se desenvolve dentro da escola, tá? E aí ele vai trazer
que a complexidade da situação que deve ser usada ser procedimental. Os fatos têm que ser construídos com uma combinação integrada, tá? E um significado, tá? Então, como que você vai fazer para que o aluno aprenda, por exemplo, um fato? Sei lá, né? O fato, qualquer fato. Então, vai trazer esse fato de forma significativa. Vai ver o nível de aprendizagem que as crianças estão. E sempre vai ter que trazer um desafio, mas que é alcançável para a criança, né? Então, para que possa ali na zona de desenvolvimento proximal. E também vai criar um conflito, né? E esse conflito vai trazer uma atividade mental, tá? Estimular a autoestima, né? Permitir reflexões, né, no processo. Então, quando você vai usando os conteúdos procedimentais, atitudinais, conceituais e factuais, você vai criando em você essa ideia de sempre estar mobilizando esses conhecimentos. E aí, então, com isso, vai fazendo a aprendizagem ser significativa. É mais ou menos essa a ideia. E aí, quanto mais as competências forem específicas, sempre vai sendo construído por fases. Então, por exemplo, não há como chegar numa competência leitora, sem antes passar nas primeiras fases, vamos falar assim, que é reconhecer, localizar, identificar, né? Então, sem antes passar por aqui, que é a taxonomia de Bloom, que a BNCC usa isso, e o currículo Paulus também, não há como você construir habilidades mais complexas sem antes ter passado por essas, que não é básica, né? Sem antes ter passado por essas estruturantes. Então, é isso que é o ensino para as competências. É nessa questão. E muitas vezes a gente ouve as pessoas falando assim, mas eles não... O meu conteúdo de sistema monetário é meu conteúdo lá do 4º bimestre. E pedir agora na prova do 1º. Então, as crianças não fizeram, porque só ela no 4º bimestre. Aí a minha vontade é olhar para a cara da cidadã e falar assim, o quê? Sistema monetário? Lá no 4º bimestre? Essas crianças não mexem com dinheiro, não ouvem sobre dinheiro, não ouve, não é possível. Não é possível. Como assim você escolheu que é lá no 4º bimestre só? Entendeu? Então fica, mas é uma coisa junto, é tudo junto e misturado, as coisas vão aparecendo. Antigamente era se dividido em pequenas porções de tempo para que se tinha a ideia de que você só podia aprender a multiplicação e a divisão se você tivesse aprendido a adição e a subtração, né? Então, era essa a ideia antes. Hoje não. Porque a hora que você vai ver, você vai precisar de todas elas para fazer. Mas não tem que passar os passos lá, podemos passar. Os passos é o quê? Os passos é o conceito de como faz, né? Mas na hora de resolver, eu tenho que automaticamente fazer. Então, não posso dividir em porções, que eu, a professora, acho mais fácil. Eu acho mais fácil na alfabetização começar com a sílaba simples. Não. O cérebro fala que é tudo igual. Simples ou complexo é no mesmo lugar. Então, não é mais fácil que eu acho mais fácil. Eu vou fazendo o que as crianças já sabem e vou colocando conteúdo ali. Vou colocando coisa, vou fazendo o que elas não sabem. Então, se você for pensar, né, na história do sistema monetário, deixar ele para o último bimestre, na verdade, está matando a criança, porque elas já vivem nesse mundo. Vai no supermercado, é dinheiro. O que é o dinheiro? Quanto vale essa e essa? Essa mais essa, quanto que dá? Né? O que eu preciso? Vai faltar. Tá tudo ali já. E aí, ele para ensinar, então, para as competências, vai nessa questão de partir de situações que têm uma globalidade e vão sendo apresentadas aí de forma que vai formando as habilidades para, então, esse conjunto de habilidades formar a competência.
A hora que a gente for estudar lá o currículo paulista e a BNCC, vocês vão ver. Ele começa aqui na educação infantil, ele tem as 10 competências. Lá, que é quando termina a educação básica. Mas ele começa aqui e para chegar aqui, né, que seria o final da escolarização, precisa ter começado aqui. E eu sempre estou falando, eu estou fazendo vários, né, cursos para o pessoal, eu falei, a gente não tem a pessoa formada aqui ainda, tá? Porque só se passaram 7 anos de BNCC. Você passar 17 anos de BNCC para a gente ver se nós estamos formando mesmo para cá. Né? Claro que vai se avaliando o processo e está dando o quê? Está dando que nós não estamos formando a pessoa, né? Mas a gente vai passando eles aí até chegar aqui. Então, é essa questão, formar uma competência, para formar uma competência leitora, vai precisar de pelo menos 17 anos. Então, o menino chegar lá e nem conseguir responder. Então, mas todas as habilidades que forem desde lá da educação infantil é extremamente importante. Segue. Que 9 horas, não vai dar tempo. Tá? E aí ele vai falar um pouco sobre os critérios relacionados ao caráter procedimental, que é o saber fazer, né? Atividades que sejam de situações significativas, de sequências de trabalho, né? Então, que a gente faz. Os conteúdos factuais, tá? Então, e também as atitudes, né? Um modelo coerente aí. E aí ele vai falando algumas sequências, isso é importante, algumas sequências de atividades para o ensino e desenvolvimento das competências, tá? Então, isso aqui é extremamente importante. Então, estabelecimento dos objetivos, né? Então, essa ação permite dar sentido ao trabalho que deve ser realizado, estabelecendo junto com os alunos os objetivos educacionais a serem alcançados nas atividades que serão realizadas, tá? Então, você tá vendo aqui que tem uma palavrinha que é junto com os alunos. Como que a gente aprendeu? A gente determinava, né? Então, que é junto. A função é levar os alunos a entenderem claramente o que se espera deles e os meios que serão utilizados para avaliar o trabalho realizado. É nesse momento que se inicia o processo metacognitivo, que tornará a aprendizagem mais sólida e profunda, que facilitará aos alunos o conhecimento sobre as estratégias pessoais de aprendizagem. Trata-se de torná-los conscientes de suas particularidades, de como aprendem a aprender, tá? Então, os objetivos, gente, olha, nós vamos hoje fazer esse texto, né? Nós vamos hoje escrever esse texto. E aí, o que é que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender que, sei lá, tá reescrevendo fábula, que uma fábula, ela tem essas partes. Vocês compreenderam? Precisa ter um começo, um meio e o fim. E o fim. Os personagens da fábula são sempre animais com sentimentos humanos. Então, nós vamos precisar quais são os sentimentos humanos. E aí, puxa a caixinha dos sentimentos humanos. É diferente de eu chegar lá e falar assim, hoje vocês vão escrever uma fábula. Então, quando a gente compartilha o que a gente quer com as crianças e traz delas também, isso vai tornar o ensino que é Vygotsky, mediador. A gente fala para eles o que eles querem. O que a gente espera deles. E com isso, você vai aprender. É diferente de eu chegar lá e já começar a aula, né? E é isso hoje, abre o caderno, faz o cabeçalho e acabou. É diferente, né? E isso, com certeza, você fique tranquila, não vai ter indisciplina na sua sala. Porque vai estar todo mundo envolvido na atividade de querer aprender mais. Tá? Então, passinho para videoaula, hein? Apresentar motivadora da situação. Então, essa fase deve incluir atividades que permitem apresentar a situação do objeto de estudo de forma mais estimulante possível. Ao mesmo tempo, essa situação deve contemplar a complexidade de situações reais, para que os alunos possam entender que as aprendizagens precisam ser adquiridas, né? Então, apresentar a situação motivadora. O primeiro ano,
está estudando, está aprendendo, né, listas, né? O primeiro ano está aprendendo listas. E aí, nós aqui do terceiro, nós vamos ajudar eles também a fazer essas listas. Só que eles estão fazendo as listas de animais. E aí, vocês lembram que nós somos num parque ecológico aqui de São Carlos, nós vamos fazer aquele passeio, porque o parque ecológico é clássico. Nós vamos fazer aquele passeio, então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma lista dos animais que tem no parque ecológico, mas eles também vão visitar, né, o parque. Então, nós vamos fazer um mapa também do parque. Onde estão esses animais que estão na lista? E aí, depois, nós vamos lá na sala do primeiro ano e nós vamos entregar para eles. Então, olha quantas coisas eles vão ter que aprender. Diferentemente de eu falar, nós só vamos fazer uma lista hoje, vou pôr aqui na lousa, nós vamos copiar. Então, ou seja, são situações motivadoras. E uma das situações mais motivadoras que existe é ensinar o outro. Então, quando você fala para as crianças, olha, nós vamos lá com a colega do primeiro ano, porque eles estão precisando da gente, né? Porque nós somos aqui mais velhos, então a gente precisa deles, isso vai mudar com certeza. Então, é uma situação motivadora. Revisão dos conhecimentos prévios, né? Então, vamos ficar nessa atividade da lista do parque ecológico. Quem já foi ao parque? Sabe o que tem lá? Ninguém foi, vamos supor. Nós estamos numa comunidade de periferia, ninguém foi. Mas hoje, no estado, todas as escolas têm internet, têm um computador. Tá? Dificilmente aqui não tem, todas elas têm, que o estado mandou. Vamos abrir, nós vamos fazer uma visita virtual aqui. Gente, não tem uma criança que faz bagunça. Pode ter certeza. Não vai ter aquele que não vai. Nem aquele que é fora da casinha, que a gente tem os fora da casinha, nem aquele fora da casinha vai ficar fora. Vamos fazer uma visita virtual, nós precisamos ver. Então, olha a situação, problema que você deu para eles. Né? Tipo, estão se sentindo importante já, porque vai ter que fazer algo para menores. Né? E se for os menores, o que a gente faz? A gente faz algo para os maiores. Né? Então, os menores, eles vão fazer o quê? Eles vão contar o que é que eles estão fazendo lá. Né? Então, aí você produz esse intercâmbio, que é tão importante entre a escola, uma comunidade de aprendizagem à escola. Né? Então, tem todas essas questões. A gente fica tão quadrado nas nossas caixas que a gente esquece que tem coisa tão fácil para fazer. Então, se fez a visita, alguém já foi, não foi? Então, vamos fazer. Isso é o conhecimento prévio. Que animal a gente tem? Pode começar dos pets. Que animal você tem na sua casa? Tá. Começa aí. E olha quanto conteúdo. É um projeto, não é um projeto. Né? Porque um projeto tem produto final, tem... Então, não é um projeto, é um conhecimento prévio. Né? Então, que animal você tem? Eu posso ter uma onça em casa? Ah, posso, mas vou dar conta de alimentar. Quem come a onça? Né? Então, vai daí. Aí você fala, nossa, mas que aula é essa, né? Que aula é essa? Porque daí vira uma festa aquilo lá, né? Vira um show, vira uma aula show. Mas o tanto de aprendizagem que eles têm. Né? Então, apresentar essa situação motivadora, fazer essa revisão dos conhecimentos prévios, pega isso para videoaula, hein? Identificar os problemas, as questões levantadas em função do aluno. Então, fazer as perguntas, né? Quem já foi, sabe como faz, o que é um mapa, onde tem mapa aqui, né? Então, delimitar o objeto do estudo. Então, depois das crianças, então, o que nós vamos fazer, né? Elaboração de hipóteses e suposições, né? Estratégias, vamos fazer pesquisa, o que nós vamos fazer? Realizar as pesquisas, selecionar os dados relevantes, então, para fazer o mapa lá, tem, né, onde vai pôr, então, seguir as transformações, uma visão global, né, daquele trabalho realizado, e até então o objetivo foi resolver as questões do objeto de estudo. Agora, nós precisamos nos concentrar nas habilidades adquiridas. E aí, quais são as habilidades adquiridas com essa atividade? Então, o que foi todo esse processo? E aí, a autoavaliação, né, que é a primeira, o que vocês aprenderam, e aí depois, o que ficou, né? Então, aí volta os conteúdos factuais, os conteúdos procedimentais, os atitudinais. Então, são 14
como ele chama aqui? 14, é o capítulo, agora esqueci, me fugiu. 14 características, né, condições para o ensino para as competências. Isso aqui é bem legal. E aí, ele vai falar um pouco dos métodos, né? Para ensinar para isso, tem que ser os métodos globalizantes, né? Então, tem que ser essa coisa, uma coisa puxa a outra, tem que ser isso, né? E aí, ele vai falar sobre um pouco o Claraped aqui, Claparede, ele vai falar um pouco sobre as dimensões ainda da sincrese, da análise e da síntese, né? Então, ele vai mostrar um pouco sobre esses critérios, né, que vai para trazer as 14 estratégias aí. Vou chamar de estratégia, mas não é estratégia. As 14 estratégias para ensinar para as competências, tá? E aí, é isso, tá? Aí ele vai falar sobre esses métodos globalizados, né? Então, tudo que ele vai exigir, mas sempre com foco aqui, ó, nas aprendizagens dos conteúdos. Tá? Aí aqui ele vai dar um exemplo de oficinas, que também é uma forma de se trabalhar para as competências, né? Então, você vai fazer oficina de produção de texto, oficina sei lá do quê, né? Então, ele vai ele dá a contextualização para as oficinas, e aí ele vai dar um exemplo de uma rotina para a distribuição dessas oficinas, né, para trabalhar com as competências. E daí ele começa o método 3. Então, nesse capítulo 2, o que é importante, né? Importantes são o que ele usa aqui, que são as 14, tá? Então, a mobilização, compartilhamento de objetivo, a questão dos conteúdos envolvidos, né? Então, tudo isso que ele coloca, tá? E aí, essa questão dos métodos globalizando, se você junta, não chega a ser um projeto, né? Mas ele vai juntando. Aqui ele dá um exemplo do ensino das frações, né? Então, como é que você vai fazendo isso em oficinas? Para ensinar, essas oficinas seriam como uma sequência de didática. Como você vai fazer nessas oficinas para ensinar um conteúdo específico, por exemplo, frações, tá? Aqui está o livro inteiro, tá? Se vocês quiserem ler, ele é bem legal, ele ajuda bastante essa questão do ensino das competências, mas no concurso é o capítulo 1 e o capítulo 2, tá?